Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Então pessoal, hoje eu vou comentar um vídeo que sem sombra de dúvida foi um dos vídeos mais comentados durante essa semana, que foi a entrevista que foi ao ar no dia 18/5 de 2020 com o Felipe Neto, né, o youtuber, o menino Minecraft. E também vou estar comentando aí os níveis dos jornalistas que ali estiveram presentes e fizeram perguntas, se eu posso chamar aquilo de perguntas, né? Fazendo um parêntese, né, para a pergunta que todas as crianças fizeram para Raquel, para mim, você joga no modo criativo do Minecraft? Isso é quase uma pergunta denúncia. Explica o que isso significa e se você joga ou não. Ah, maravilhoso! Estou falando sobre Minecraft em modo criativo no Roda Viva. E eu vou comentar alguns trechos do vídeo, porque foi uma entrevista, né, longa, de 1h e 36 minutos, que na minha opinião foi uma porcaria do começo ao fim, só bobeira, palhaçada, bajulação. E para não dizer que não teve uma pergunta relevante, eu vou frisar uma pergunta que uma jornalista perguntou para o Felipe Neto, em quem ele se espelhava aqui no Brasil, na área intelectual, filosófica, e quais os livros que ele estava lendo, né? E ele não soube responder. Não é que não soube responder, ele não tem cara que lê porcaria nenhuma. Felipe Neto não tem cara que gosta de ler, gente. Se lê porcaria, né? Os clássicos mesmo, né? Os livros clássicos, clássico é aquilo que não morre, que não envelhece. Ninguém quer ler, ninguém lê, nem dentro das universidades que estão aparelhadas, tomadas pelos comunistas e a indução de comportamento. Ele deu um mergulho, Felipe Neto, e saiu do outro lado, não respondeu a jornalista. Então, cá para nós. É só um trouxa, um idiota e achar que gosta de ler livro, né? Que comeu, bebeu vários livros. Isso é uma palhaçada. Então, se tratando de um programa sério igual o Roda Viva, que já entrevistou diversas pessoas, inclusive o finado Dr. Enéas Carneiro, né? Um homem de um nível intelectual altíssimo. Então, foi 1h e 36 minutos na minha opinião, de uma conversa, um bate-papo. Ali falou do Bolsonaro, falou até do Big Brother Brasil e trouxe para os dias atuais que o Big Brother Brasil é o espelho, é uma referência para tratar o comportamento da depressão, o suicídio. É uma palhaçada sem tamanho. E para finalizar a entrevista dele, ele não poderia deixar de citar o professor Olavo de Carvalho, e também vou comentar esse ponto ali. Então, não me impressiona mais nada aqui no Brasil e no mundo, né, que a cada dia que passa as coisas estão ficando mais escabrosas, e os níveis, né, intelectual, na área da educação, da política, só está indo para o abismo, né? Indo para o abismo, é escabroso, é preocupante. Então, inclusive em alguns comentários, né, no YouTube, que pessoas que estavam ali participando ao vivo, nos comentários, dizendo Felipe Neto presidente 2022. Então você vê o nível de imbecilidade dos jovens, né, do Brasil, das crianças, né? Um rapaz que tem um canal de 38 milhões, que a maioria é adolescente e criança. A maioria desses 38 milhões é adolescente e criança. E que está sendo imbecilizado, né? Não só pelo canal do Felipe Neto, mas outros canais que, na minha opinião, são canais que estão destruindo a mente da criança, induzindo o comportamento das crianças e dos jovens
brasileiros. Essa é a minha opinião. Então, vamos lá, eu quero pegar aqui o primeiro ponto. Preste atenção que eu vou estar comentando agora esses pontos, né, que me chamou mais a minha atenção. Eu vou estar comentando. Essa conversa com você sem falar de um meme que surgiu em outubro do ano passado no Twitter, que é a frase "cabe ao Felipe Neto". As pessoas começaram a te indicar como o grande salvador da vida delas para resolver os problemas mais variados. Essa frase continua no Twitter até hoje, mais de 6 meses depois. Eu dei uma pesquisada nesse fim de semana e as pessoas diziam que cabia ao Felipe Neto desde pagar o cursinho, encontrar a cura da Covid ou comprar a Disney. E eu queria saber de você o que cabe ao Felipe Neto. Então, é claro, não tem sombra nenhuma de dúvida que todos os seguidores do Felipe Neto, e uma boa parte também, é cúmplice desta imbecilização coletiva em massa do Brasil. E na sua entrevista aí ao Roda Viva ele disse que não há salvador da pátria. Ele disse que não há salvador da pátria e nunca haverá. E os seus próprios seguidores, né, disse que cabe ao Felipe Neto, né, você veja, enaltecendo, colocando um ser humano como se fosse Deus, dizendo que cabe ao Felipe Neto consertar as coisas e até mesmo solucionar a cura do coronavírus. Então você veja o nível das pessoas aqui do Brasil em relação a uma pessoa, a um canal. Então, pessoal, vamos agora acompanhar alguns pontos aqui da entrevista que eu separei, achei importante, interessante, e separei. Eu vou estar assistindo junto com vocês e vou dar o meu parecer. Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui. A gente conhece um pouco da tua trajetória, mas é tanta coisa que você já fez que essa vinheta de abertura na tua apresentação, na introdução... Então, esse é o primeiro ponto de toda a entrevista que eu separei aqui e vou estar comentando juntamente com vocês e peço que vocês prestem atenção. Do Roda Viva com você, a gente tem ali enumerado, organizadinho, tudo do que você fez já na tua vida. Você foi repórter de um quadro no Globo, no Esporte Espetacular, você apresentou o programa no Multishow, você é vlogger, você é empresário, você é produtor digital. O que dentre essas coisas que você está fazendo no momento é a que você mais gosta de fazer, a que você sente mais prazer nesse momento atual da tua carreira? E eu vou pegar uma carona na pergunta do Edgar para encaixar uma do Chico Caruso, irmão do nosso Paulo Caruso, que pergunta por que você investiu no Botafogo e não no Vasco. Então, além de todas essas funções... Já começa uma entrevista já com palhaçadas, brincadeiras, coisas que não vão levar nada ao Brasil para frente, à humanidade. Eu não vi uma pergunta séria, eu não vi uma questão que os jornalistas abordassem ou fizessem para o Felipe Neto, porque, na minha opinião, mesmo se fizesse, eu acho que ele não teria condições de estar respondendo. Mas ir no cerne, na profundidade, nas questões sérias, né, que possam alavancar o país, que possam impactar os jovens, os adolescentes, impactar e deixar registrado na história da humanidade. Então é isso que eu espero, é isso que com certeza milhares de pessoas esperam, né? Aí já começa a falar de coxinha, de Botafogo, depois ele vai falar sobre Big Brother e por aí vai. Também a função Felipe Neto, cartola de futebol. Olha, eu falei que ia responder tudo com 100% de verdade e honestidade. Eu poderia vir aqui e falar que o que mais me dá prazer é lutar contra a opressão, mas a verdade é que o que mais me dá prazer nesse momento é jogar Minecraft. Precisa eu falar mais alguma coisa para vocês? Que é o menino Minecraft, né? E os níveis de jornalistas, infelizmente, boa parte são analfabetos funcionais, que o próprio professor Olavo de Carvalho já falou, já deixou provas comprovadas, né, no seu canal no YouTube, em vários vídeos, no seu curso de filosofia, dizendo que mais de 50% dos universitários do Brasil são analfabetos funcionais, que não compreendem o que lê, o que estão ouvindo, entendeu?
boa parte das teses de mestrado, doutorado, né, de 10 linhas, né, escritas, né, nessas teses, boa parte tem erros de ortografia, e ele já mostrou isso. Então veja, eu peguei um ponto aqui, né, da entrevista, e aí eu pergunto para vocês, veja o rumo que o país está, veja o nível intelectual dos jornalistas, do próprio entrevistado, que é o Felipe Neto, dos seus seguidores, que a maioria é adolescente, que é criança. Então, o que esperar dessa geração e da geração futura? Nós precisamos deixar marcado na história. Nós temos como missão instruir os jovens, os adolescentes. Nós temos por obrigação deixar nossa marca, nosso legado aqui nesta terra. Pera, então, fazendo um parêntese, né, para a pergunta que todas as crianças fizeram para Raquel, para mim, você joga no modo criativo do Minecraft? Isso é quase uma pergunta denúncia. Explica o que isso significa e se você joga ou não. Maravilhoso! Estou falando sobre Minecraft em modo criativo no Roda Viva. O cara falando de um jogo, Minecraft, no Roda Viva, um programa sério, de credibilidade, e um monte de pateta de jornalista, tudo rindo, tudo, né, sendo bonzinho, inclusive Felipe Neto, né, com um cabelo normal, com uma roupa adequada, se mostrando bonzinho, humilde, arrependido, né, que fazia vídeos anteriores aí dizendo, olha a minha mansão, olha os meus carros, e induzindo, na minha opinião, imbecilizando os adolescentes. Então é mais um mito que está surgindo, infelizmente é mais um mito que está surgindo no nosso Brasil, né? No cenário, vamos dizer assim, intelectual da burrice e da ignorância. Vamos lá agora para mais um ponto da entrevista que também foi um desastre, né? Já essa caganeira aí do Minecraft, todo mundo rindo, né? Enaltecendo, aplaudindo, todos os jornalistas, né? Vamos agora para o outro ponto também, que foi uma cagada. Vamos lá. Felipe, a gente está vivendo uma epidemia de cancelamentos e entre os seus críticos, muitos dizem que você é um expoente desses cancelamentos, até pelo alcance que você tem. Cada dedo que você aponta é uma bazuca que, né, atinge muita gente. Você acha que tem alguma eficácia cancelamento nas redes sociais? Não, e inclusive é uma coisa que toda vez que eu vou criticar determinado comportamento, se eu dou um nome para a pessoa no comportamento que eu estou criticando, exceto espasmos de fúria que às vezes acontecem e eu me arrependo 10 minutos depois no Twitter, e quando isso acontece eu normalmente peço desculpas, apago, Ele fala do que ele pensa, Felipe Neto, ele fala do que ele pensa, do que ele acha. Como já dizia, né? Como já dizia o finado Dr. Enéas, eu não sei nada. Ou eu sei, ou eu não sei. Então você não pode trabalhar no achismo, eu acho, né? O que está na mente, o que está no coração. O cara fala do que a mente está cheia, do que o coração está cheio. Fala asneira, depois se arrepende, apaga o Twitter. Entendeu? Vamos continuar. Que há de se ter responsabilidade até na hora de criticar determinada ação, determinada atitude. Eu, por exemplo, no próprio Big Brother Brasil, inacreditável estar usando o Big Brother para isso, mas eu acho que... Veja, o cara vai usar o Big Brother Brasil como exemplo para pautar ali a sua conversa com a jornalista que fez a pergunta. Então é o fim do mundo. Você pegar um Big Brother, que é a putaria do começo ao fim, né? Orgia, sacanagem, traição, é uma miséria, uma decadência para a humanidade, para as famílias. O cara pegar o Big Brother para trazer como exemplo. Continua assistindo. Tanta gente assistiu que acabou virando um fenômeno de observação sobre comportamentos digitais. Dentro do próprio Big Brother Brasil, eu cometi tantos livros clássicos que falam sobre o comportamento, né, do ser humano, clássicos, né, livros de grandes filósofos, de grandes
de grandes autorias, e o cara que pega o Big Brother para tratar e comparar com o assunto que ele está trazendo ali à tona, o comportamento humano, o comportamento digital. Isso é um absurdo, isso é um ato criminoso, é um ato sem escrúpulo, baixo. Vamos lá. Erros, em momentos de entusiasmo, né? Na hora que a Gisele foi eliminada, eu gritei lá que o bem venceu o mal. Que bobagem de ser dita, que coisa mais estúpida de ser dita. E normalmente a minha voz da razão nesse momento Você se reconhece nesse papel de justiceiro, às vezes, que passa um pouco do limite? Qual que é a tua régua para decidir, enfim, essa briga vale a pena, essa pessoa realmente merece esse linchamento? É essa régua que a gente precisa conversar a respeito, que precisam ser escritas mais teses a respeito, que a gente precisa... Aí mostra que o cara não entende nada, que o cara não lê, o cara não busca leitura, não busca conhecimento e joga para cima dos especialistas. É isso que eu quero, é isso que eu peço aos especialistas que escrevam livros, teses. Isso é um analfabeto funcional, meu Deus do céu. Né? Jamais eu deixaria um filho meu se inscrever num canal de Felipe Neto, Lucas Neto e por aí vai. Porque a responsabilidade é minha, é sua. Nós estamos mergulhados, né, dentro de um abismo. O Brasil, o mundo, principalmente o Brasil, é os piores lugares, né, em testes internacionais, né? O Brasil, segundo o professor Olavo de Carvalho, já falou com fonte, né, que o Brasil ele fica em últimos colocados em testes internacionais. Perde até para países aí da África, Serra Leoa, Zâmbia. E com certeza o PT em todo o seu governo, né, aparelhou as universidades, as escolas, a imprensa, os jornalistas. Vamos lá, pessoal, esse daqui é outro ponto que eu achei também muito interessante. Confira aí. Como surgiu aquela sua ideia e você acha que teve um papel, e como você vê o governo do Crivella para ficar ainda na questão religiosa? Deixa eu só emendar uma nessa pergunta da Vera. Aquilo foi inspirado em alguém? Alguém te inspirou? Quem são as pessoas que te inspiram aqui no Brasil ou lá fora? Quem é que você lê, ouve para, enfim, ter feito essa mudança tão radical na sua vida, no seu perfil nesses últimos anos? Uau, essa pergunta é complicada. Com certeza é complicada, né, Felipe? É uma pergunta complicada porque você não lê livro, você não tem referência nenhuma. É só bobo, idiota achar que indo num programa igual a Roda Viva e ali falar algumas palavrinhas, né? Meu fone tá caindo, eu jogo Minecraft, meu time é Botafogo. Pode ser que impressione as pessoas que são bobas. Mas as pessoas que são sérias, pessoas que estudam, levam a sério mesmo, vê que você não lê livro nenhum. E se lê, é porcaria que você lê. Não são livros sérios, clássicos. Né? Tanto que ele mesmo diz aí, é uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque não sabe responder. Ele está se auto-enganando a ele mesmo. Ele não tem referência nenhuma na área filosófica, na área intelectual. Então por isso que ele não pode responder. Eu realmente gosto muito de literatura, eu leio todo tipo de livro, confesso que recentemente... Lê todos os tipos de livros, cita um. E ele bateu muito sobre o fascismo, que o governo do Bolsonaro é fascista, fascismo. Então eu queria ver, né, um dos repórteres, ou jornalistas, melhor dizendo, fazer a pergunta para ele, o que é fascismo? Eu tenho certeza, 100%, né, que ele não saberia responder o que significa a palavra fascismo. Né? Porque ele falou muito sobre fascismo, né, o gabinete do ódio, um governo que coloca medo na população, que é um governo criminoso
E por aí vai. Só falou asneira, bobeira do começo ao fim. E agora está falando mais bobeira, dizendo que ele lê muitos livros e que, enfim, mas cadê? Cita pelo menos uns 3, 4 livros, autores. Porque o cara que lê livro, o cara que é apaixonado, que busca conhecimento, que lê mesmo, ele no mínimo ali ia citar alguém de referência intelectual, seja no Brasil, fora do Brasil. Ele iria citar, né, uma referência intelectual, ou livros, né, autores, mas não citou nenhum. Ele deu um mergulho e saiu do outro lado sem responder a pergunta da repórter. Vamos analisar aqui o outro ponto da entrevista, que ele vai falar sobre o professor Olavo de Carvalho. A minha pergunta é, quem é o Felipe Neto diante do professor Olavo de Carvalho? Querendo ou não, né, o Brasil ele tem, né, um grande filósofo, um pensador, né, conservador, que quebrou hegemonia, né, aqui no Brasil. E quantos livros o Felipe Neto já escreveu? Quantos livros que ele já escreveu? Nenhum. Então o camarada pegar o professor Olavo de Carvalho e falar que ele é um fascista, que ele é um obscurantista, que ele é um ocultista, que ele é uma pessoa que a população brasileira deveria, né, não só ignorá-lo, mas calar de uma vez por todas. Eu vou passar esse vídeo aqui para vocês acompanhar esse ponto. Nós não podemos dar voz e validar o obscurantismo, o negacionismo e o revisionismo histórico. Eu acho que uma grande lição que a gente precisa tirar disso tudo, de tudo que está acontecendo, do papel da imprensa, do papel dos influenciadores, do papel dos comunicadores, é que obscurantistas e negacionistas precisam ser desmascarados. Então, pessoal, isso aqui é um outro ponto para a gente finalizar o vídeo. Esse ponto é um ponto crucial, onde ele vai afirmar e vai dizer que o grande erro, né, tanto dele como de outros youtubers e comunistas, enfim, que apoia todo tipo de erro, genocida e corrupção e por aí vai, dizendo que essas pessoas elas não poderiam só ser caladas, e ele se refere ao professor Olavo de Carvalho, né? E que o Brasil cometeu um grande erro em calar, né, e ignorar o professor Olavo de Carvalho, chamou de obscurantista, fascista, um monte de coisa. Então, vou deixar vocês aqui ver para vocês também acompanhar. Não é a minha opinião, não são lados. Nós não podemos validar, nós não podemos dar voz e validar o obscurantismo, o negacionismo e o revisionismo histórico. Eu acho que uma grande lição que a gente precisa tirar disso tudo, de tudo que está acontecendo, do papel da imprensa, do papel dos influenciadores, do papel dos comunicadores, é que... O papel da imprensa, ela era para estar informando, né, com a verdade a população brasileira. Mas nós sabemos que a imprensa ela é podre, ela é comprada, né, e todos os seus jornalistas são comunistas, são de esquerdas. Isso graças ao partido aí do PT, do seu Inácio Lula da Silva, né, um presidente analfabeto, ignorante, entendeu? Que ali fundou o Foro de São Paulo em 1990, que com certeza aí era para ser tocado, né, pelos jornalistas, mas eles são covardes, são também omissos nisso tudo, né, só perguntas bobas, idiotas, né, um bate-papo de adolescente, de colegial. Aí vem citar aí o professor Olavo de Carvalho, né, não tem nível nenhum para falar do professor, né, e não tem bagagem. Mostra o seu currículo, Felipe Neto. Quem é você na área acadêmica, em termos na área intelectual, quantos livros você já escreveu, entendeu? Ao contrário aí do professor Olavo de Carvalho. Então é triste, é lamentável. Vamos continuar aqui ouvindo. Obscurantistas e negacionistas precisam ser desmascarados. Ignorá-los, como a gente fez com Olavo de Carvalho durante décadas, pode ter consequências
trágicas para uma nação inteira, como a gente está vendo acontecer. Apenas ignorar não é a solução. Dar voz para essas pessoas, como eu acho que a CNN erradamente está fazendo, desculpa fazer um ataque desse aqui, mas eu acho que erradamente está fazendo, ao dar voz a extremistas, negacionistas e revisionistas em debates, como se aquela opinião fosse... Engraçado, ele está dizendo que, além de ignorar, né, esses obscurantistas, negativistas, as palavras aí que ele está se referindo e se refere ao professor Olavo de Carvalho, e também agora achando ruim, questionando, criticando a CNN porque está dando espaço para não só o professor Olavo de Carvalho e outros, né, na área intelectual, e ele fica furioso, ele acha que não, além de ignorá-los, não podem, né, a imprensa brasileira não pode dar voz ou espaço, oportunidade para o professor Olavo de Carvalho e outros tantos, né? Então a imprensa deveria dar, na opinião do Felipe Neto, oportunidade de voz para ele, o Felipe Neto, né, nesse estilo youtuber, né, de 38 milhões de seguidores, boa parte, ou mais da metade, são crianças e adolescentes, e jogar para escanteio, calar e não dar voz à verdade, né, a verdade, que sempre ali o professor Olavo de Carvalho, né, com toda a sua humildade, a sua área intelectual, está passando coisas boas. Ele passa a senha, ele passa o segredo, ele abre a mente, né? Mas o brasileiro não quer, as pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem sair da miséria, do erro, elas querem e vão continuar no erro, na ignorância e editando em bobagens, principalmente bobagens aí do Felipe Neto e outros tantos que vão aparecer. Com certeza, daqui mais uns meses, até a Anitta, né, ela já está palpitando aí na área da política, já é uma intelectual, daqui a um pouco ela vai ser convidada também para a Roda Viva. Por mim que convide qualquer um, né? Mas o programa não é meu, eles fazem o que quiser. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí ter ajudado, contribuído, e inscreva no canal, compartilha, deixa o seu like e até o próximo vídeo.